nós queremos compartilhar alguma coisa que está relacionado com a nossa vida como crente, como cristão, como servo de Deus. Haja vista que todos nós queremos obter sucesso nos empreendimentos que nós realizamos, seja ele de cunho espiritual ou de cunho material. Mas a verdade é que quando nós realizamos alguma coisa, o nosso desejo é sermos bem-sucedidos. E quando isso não acontece, então há um sentimento de frustração, né, de impotência que toma conta do nosso ser. E parece que isso marca a nossa vida de forma assim muito profunda. Só que a gente não para pensar, a gente não para analisar as razões que envolveram aquele fracasso. Por que aquele empreendimento, aquele sonho, aquela obra que nós começamos, ela não se concluiu? Por que o fracasso aconteceu? Certo seria a gente parar para analisar o que ocorreu, quais foram os fatores negativos que envolveram a realização daquela obra e que contribuiu para o fracasso da mesma. O que nós deixamos de fazer que não ajudou muito na concretização daquele objetivo, daquela obra, daquele sonho, daquele projeto? A gente não para pensar sobre isso. A nossa tendência é sempre acusar alguém, a transferir a culpa do nosso fracasso para alguém. Não deu certo porque não apoiaram, não deu certo porque não se envolveram, não deu certo porque não houve participação, não deu certo porque o João não contribuiu como deveria. Então a nossa tendência sempre é essa, é a gente lançar a culpa nas costas de alguém para tentar justificar aquele fracasso ocorrido. Mas existem algumas coisas que nós precisamos observar, existem algumas coisas que nós precisamos analisar. A Bíblia, ela vai dizer que quando alguém tenta fazer uma obra, tenta fazer um projeto, ele primeiro deve sentar e analisar o custo daquela obra e ver o quanto vai custar, o quanto vai sair aquela obra, para que quando ele começar a obra, ele não chegue no meio do caminho e passe a vergonha de não poder concluir por falta de um planejamento adequado. Então eu acredito que a falta do planejamento pode ser também um fator que pode levar ao fracasso qualquer projeto que a gente tente iniciar. Então a falta do planejamento também pode contribuir com isso, porque a Bíblia vai nos orientar. Nenhum rei vai para a guerra sem a gente fazer uma análise do custo daquela guerra, se vai valer a pena, se não vai valer a pena, se o investimento que vai ter que fazer, tipo de armamento que vai ter que possuir para poder chegar naquela guerra. Então tudo vai de um planejamento, e quando não há um planejamento, a tendência das coisas é realmente fracassar, é dar errado. Então existe um texto na palavra de Deus, está em Josué capítulo de número 6, capítulo número 1, versículo número 6, quando o Senhor, ele chama Josué para uma missão, para um empreendimento, para uma obra, para a realização de uma grande obra. É Deus que está chamando Josué, não é Josué que resolveu fazer, não foi Josué que chegou, pensou, eu vou realizar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou tomar essa iniciativa. Não, Josué estava no canto dele, Deus precisava de alguém que desse continuidade àquela obra de liderança que Moisés havia deixado porque havia morrido. E o povo agora está sem um líder para dar continuidade ao empreendimento de tomar posse de uma terra que Deus havia prometido a Abraão. Deus havia prometido uma terra para o seu povo, a Abraão. E agora Moisés, ele morre, e o povo agora fica sem uma liderança que pudesse conduzi-los, né, a esse empreendimento de tomar posse da terra. E aí Deus então, ele resolve chamar Josué, para que Josué pudesse dar continuidade a isso. Então, o que Deus faz com Josué?
Deus sabia muito bem que não era uma tarefa com muita facilidade para ser realizada. Não era uma tarefa que qualquer um poderia fazer. Não era uma tarefa que não ia causar nenhum tipo de problema para Josué. Então Deus conhecia o coração do povo, sabia do potencial de Josué, conhecia também as dificuldades que Josué iria enfrentar. Então, quando Deus chama Josué, ele vai falar com Josué assim, capítulo 1, versículo 6 diz assim: esforça-te. Ou seja, é a parte humana, é a parte que cabia a Josué. Esforça-te. A tendência da gente fracassar em certo empreendimento é porque a gente já começa com desânimo. A gente já começa, parece que nós estamos forçados a fazer aquilo. É quem toca, é quem canta, é quem prega, é quem constrói. Qualquer empreendimento que você faça, que você não comece isso com ânimo, com disposição, a tendência dele é fracassar. Por quê? Porque você vai encontrar dificuldades no caminho. E você vai precisar, não é só de fé, não vai precisar só de pessoas do teu lado para te ajudar, para cooperar com você. Você vai precisar de ânimo, de disposição. E quando o líder, ou quando alguém que começa um empreendimento, ele começa sem ânimo, ele começa sem esforço, sem disposição, então a tendência é desmotivar os outros. Poxa, você iniciou isso e parece que você não está muito motivado. E quando ele encontra as dificuldades no caminho, quando ele encontra os problemas no caminho, ele está tão desmotivado, ele está tão sem ânimo, ele está tão sem, sabe, e não quer fazer o esforço que cabe a ele fazer. Então a tendência é o projeto parar no meio do caminho, é o projeto, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais, que lhes dá uma força para Josué. Atualmente, a verdade é que dentro do contexto atual que a gente vive, nós estamos cercados por notícias tristes, não é verdade? Você vê a televisão e o que mais você vê são notícias tristes. Essas notícias não são muito animadoras para a gente, não é? Essas notícias não são. Nós criamos algumas expectativas no sentido de que isso vai passar, isso vai mudar, em junho vai acabar, nós vamos voltar ao trabalho, a nossa vida normal, vamos voltar a congregar, vamos voltar a nos reunir em família, vamos voltar a participar dos encontros, das festas, nós vamos voltar a ter uma vida normal como nós tínhamos antes. E aí quando você liga a televisão, as notícias não são animadoras, não são notícias animadoras, são notícias tristes. É o aumento de casos de mortes causadas pelo Covid-19, quando não, é um caso de polícia entrar em um certo território dominado por traficantes, e uma troca de tiro e uma criança é baleada. Quando você vê a televisão e de repente é uma notícia de estupro, uma mulher que foi estuprada, uma jovem que foi estuprada, uma criança que foi estuprada dentro de casa pelo pai, pelo tio, pelo avô. Então são notícias tristes, e são notícias que parecem que não nos animam muito. A crise está instalada em todo mundo. Não adianta a gente pensar como outrora a gente pensava. Eu vou sair do Rio, eu vou mudar de cidade, porque essa cidade aqui está muito complicada. E a gente pensava ir para uma cidade do interior, onde a gente julgava não ter crise, onde a gente julgava ter um padrão de vida mais ameno, onde a gente pudesse ver uma vida mais tranquila, mais equilibrada. E hoje, pensar assim não é muito positivo. Porque a crise que a gente está enfrentando não é uma crise local, não é uma crise estabelecida num local só, é uma crise mundial. Então se você pensa em sair do Brasil, eu vou para a Itália, a crise está instalada lá também. Você não, eu não vou para a Itália, eu vou para os Estados Unidos, que era o sonho, é o sonho de consumo de muita gente. A gente vê as travessias que vêm pela costa do México ali, as pessoas tentando entrar nos Estados Unidos pelas cercas. Isso é um sonho de consumo. Não só de brasileiros, mas de outros países também, de ir morar nos Estados Unidos, porque julga ser o padrão de vida melhor, a possibilidade de você ter mais sucesso na sua profissão, de ganhar mais dinheiro, de enriquecer, de ter uma vida mais regalada financeiramente, criar os seus filhos, uma educação melhor, uma escola melhor, uma formação melhor. Então hoje já não se pensa dessa forma. Porque se a gente for analisar nível de crise mundial, os Estados Unidos está ocupando o primeiro lugar nessa questão de morte pelo Covid-19.
Então hoje a pessoa já não pensa, não, eu vou para a França. Não, a França tem aquela torre Eiffel, pá, eu vou para lá, eu quero tirar foto, quero ficar lá e tal, etc. E hoje a pessoa já não pensa mais dessa forma. Então a gente entende que a gente está vivendo uma crise que está instalada no mundo. E as notícias não são notícias locais somente. Porque se fosse local, a gente ainda tinha uma esperança animadora. Havia alguma expectativa de ânimo, da gente chegar, boa, vou sair do Brasil, cara. Eu vou para Portugal. Como eu estava conversando com meu irmão recentemente. Mano, estou pensando em sair do Rio de Janeiro e ir para uma cidade pequenininha, onde não tem casos de Covid-19, onde não tem casos dessa doença que está matando gente. Eu falei, meu irmão, deixa de ilusão, cara. Porque se existe alguma cidade onde não tem caso nenhum, isso é só uma questão de tempo. Porque todas as pessoas com certeza vão migrar para essa cidade. E nessa migração, alguém vai levar o vírus, alguém vai contaminar alguém. Então não se iluda de achar que pelo fato daquela cidadezinha ser pequena, não tem nenhum caso de contaminação, mas alguém vai migrar para lá. E com certeza nesse processo de migração, porque todo mundo está procurando isso, todo mundo está procurando fugir, todo mundo está procurando sair dessa situação. E quando as pessoas pensam dessa forma, pode ter certeza que eles também estão procurando um lugar onde o caso seja zero. E quando chegarem lá, vão chegar contaminados, vão contaminar a cidade, vão trazer prejuízo para a cidade também. Então é só uma questão de tempo. A crise, ela é mundial. E as notícias que vemos na televisão é uma notícia que abala o mundo inteiro. A violência é cada vez mais perto de nós, pô. É a insegurança que toma conta da nossa vida. É medo de ir ao banco, porque tem medo de uma saidinha de banco, perder o dinheiro e levar um tiro. É medo de ir no supermercado e a pessoa chegar lá e ser assaltada. É medo de perder o carro. Principalmente com essa situação em que as pessoas estão sem dinheiro. O traficante não está podendo vender droga como vendia, porque as pessoas não estão na rua, não tem festa rave, não tem festa funk. Era onde eles estavam vendendo as drogas e agora não tem. Então há uma dificuldade com isso, eles estão indo para as ruas, assaltando as pessoas, tirando os carros das pessoas, tirando o dinheiro, tirando o celular. Então essa questão da violência também é assustadora. Isso não é só aqui. Você não pode pensar, eu vou para uma cidade, a violência cresceu, porque a crise é mundial. A crise não é só aqui. E às vezes as pessoas pensam assim. Então a violência cada vez mais perto de nós, sendo capaz de até nos deixar desanimados. Não é isso que acontece? Meu Deus, parece que a coisa não vai mudar. E qual o espírito de ânimo que a gente tem vendo isso, ouvindo isso e vivendo isso? Qual é a animação que a gente tem quando liga a televisão e vê essas informações? Caramba, a gente está vivendo uma crise e o cara está roubando as pessoas. Meu Deus, a gente está vivendo uma crise que está afetando todas as famílias, todas as classes, e o camarada vem e vai roubar o salário do trabalhador, os 600 reais que o governo está dando, o cara vai lá e rouba de você, tira da sua mão. Qual é o ânimo que a gente tem? Essas notícias são desanimadoras, irmãos. E isso faz com que muita gente fique desanimado, sem esperança, sem expectativa, frustrados e angustiados pela situação. É assim que as pessoas estão vivendo dentro de casa. O que deveria causar, porque o que acontece? Hoje você tem o marido perto da esposa, a esposa perto do marido, os filhos reunidos em casa, e essa situação deveria causar o quê? Alegria. Mas não, as pessoas estão frustradas, estão angustiadas dentro de casa, não aguentam ficar dentro de casa. Você para alguém na rua e fala, vem cá, pô, está com perigo dele. Não, eu não aguento ficar dentro de casa. Angústia tomando conta do coração das pessoas. As pessoas querem trabalhar e não podem, querem ir para a rua e não podem, querem se reunir com a família e não podem, querem fazer a festa de noivado, de casamento, de aniversário de 15 anos e ter que acabar com tudo. Isso é frustração, isso cria angústia. Você vê o nosso encontro de casais foi jogado para junho do ano que vem, estava marcado para agora, mês seguinte, todo mundo animado e tal, e de repente, não vai ter mais porque foi cancelado e vai ter que ir para o ano que vem. Isso estou falando de encontro de casais. Agora, quantos casamentos, quantos aniversários de 15 anos, os salões de festa fecharam. Uns entraram num estado de falência porque não tem como funcionar, outros estão aguardando uma expectativa diferente para poder reabrir de novo. E com isso pessoas perderam o emprego, irmão. Aí estão dentro de casa, angustiados e frustrados porque estão desempregados.
e já preocupado, porque o dinheiro que recebeu já está acabando. E agora? O que eu vou fazer, meu Deus do céu? Você vai no Guanabara, não abre emprego. Estão mantendo quem tem, mas não tem emprego para outras pessoas. Quem tem está segurando o seu. Ah, mas tem comida, sim, mas e o dinheiro para comprar? Então, irmãos, em momentos como esse, é que a palavra do Senhor soa ainda mais forte ao nosso coração, daquele que nele crê e espera e confia nele. Então, é exatamente nesse momento da crise que a palavra de Deus vem ecoar no nosso coração. É exatamente nesse momento de angústia, nesse momento em que o coração está dorido, nesse momento em que nós estamos preocupados com o que vai se comer, com o que se vai se vestir daqui a um tempo, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar isso, mas exatamente nesse momento de crise, é que a palavra do Senhor, ela soa ainda mais forte do que essas notícias desanimadoras. Talvez Josué estivesse sofrendo a pressão do povo. E agora, Josué, quem vai assumir a liderança? Quem vai levar o povo? Cadê a promessa de Deus? E agora, Josué, como é que vai ficar? E Josué acuado lá, sofrendo a dor do luto, porque perdeu o seu amigo Moisés, o seu líder Moisés, o seu parceiro Moisés, e ele lá sofrendo a dor do luto, sofrendo a pressão do povo, porque Josué fazia parte do exército, era guerreiro, conquistador, era aquele cara que estava lá para lutar. E agora o povo quer um líder, e talvez esteja pressionando lá, e isso talvez tenha colocado Josué numa situação até de confinamento. Não vou na rua, porque se eu for na rua, o povo vai me pressionar. Eu não vou sair de casa, porque o povo vai me chamar a atenção. Mas Deus estava vendo ele, e no momento que ele está lá, no seu confinamento, provocado pelo luto, ou talvez pela pressão do povo, Deus acha Josué. Só que Deus, conhecendo a história de Josué, a situação de Josué, a palavra do Senhor vem como uma injeção de ânimo para ele. Ó, você vai, mas ó, como eu fui com Moisés, como eu ajudei, como eu estive presente, quando Moisés precisou, eu estava lá, eu vou ser com você. Então Deus conhece a nossa história, Deus conhece, irmãos, o nosso luto, Deus conhece a nossa dor, Deus conhece o nosso sofrimento. Deus, ele não é um Deus indiferente. As coisas que nós atravessamos aqui, Deus não participa da nossa vida somente nos momentos de festa da nossa vida, não. Deus não está conosco somente quando nós estamos alegres, batendo palma, cortando bolo, recebendo dinheiro. Deus conhece a nossa estrutura, Ele nos conhece por dentro e nos conhece por fora. Conhece as lágrimas que rolam nos nossos olhos e conhece aquelas lágrimas que ninguém vê. E Ele sabe o momento certo de vir com uma palavra animadora para a gente. Olha, eu estou vendo a sua dor, eu conheço o seu sofrimento, eu estou com você. É uma palavra de ânimo que Deus vem dando para a gente, para que a gente não desista da nossa família no meio da crise, não desista dos nossos filhos no momento da crise, não desista dos sonhos. Meu irmão, a crise está instalada, os sonhos foram bloqueados, mas Deus está dizendo, não desista do seu sonho, mesmo em meio à crise. Deus está dizendo isso para a gente. E essa foi a maravilhosa mensagem que chegou ao coração de Josué em sua incrível caminhada rumo à terra de Canaã. Como é que eu vou fazer isso? Enlutado, povo pressionando, sem uma estratégia de guerra, a cidade fortemente cercada por uma muralha intransponível aos olhos humanos, um exército poderoso lá dentro, que com certeza não ia deixar a gente entrar com muita facilidade. Olha que situação angustiante. Qual era o ânimo que Josué tinha olhando para a circunstância? Qual era a disposição que Josué tinha olhando para a situação? O que acontece conosco, irmãos, é que nós, muitas vezes, nós perdemos a visão do Deus que nós servimos, porque focamos a nossa visão nas circunstâncias que envolvem a nossa vida. A gente não consegue ter uma visão mais alongada, enxergar um Deus que tem o controle da situação. E a Josué, o que eu vou fazer? Caramba, eu nunca liderei o povo, esse povo é complicado. E agora? Eu tenho o Jordão para atravessar, eu tenho as muralhas de Jericó, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? E talvez o povo lá gritando, Josué, e aí, cara, o que você vai fazer? Não é assim que acontece, que nós somos pressionados pelas pessoas. É o filho que pressiona o pai, é o pai que pressiona o filho. Tu vai estudar não? Tu vai ficar dormindo até meio-dia? Ô pai, o que eu vou comer amanhã? Ô pai, preciso de dinheiro. Ô pai, não sei o que. A pressão dentro de casa. Isso é angustiante, é traumatizante.
Isso nos coloca numa situação de enlutados. E aí focamos os nossos olhos somente nessas circunstâncias. E isso vai gerar desânimo para a gente. Não conseguimos enxergar um Deus que está além das circunstâncias. As nossas limitações, irmãos, elas fazem isso com a gente. E nós tentamos fazer uma comparação entre nós e o nosso Deus, como se Deus fosse igual a nós, com as mesmas limitações. Mas há um Deus que ele não depende das circunstâncias para agir. Há um Deus que age além das circunstâncias que nós estamos atravessando. Há um Deus que eu posso esperar nele, há um Deus que eu posso confiar nele, há um Deus que eu posso acreditar nele, há um Deus que se preocupa comigo, que entende a minha situação, há um Deus que tem uma palavra animadora para mim, há um Deus que entende a minha situação, um Deus que se faz presente na minha vida, seja no momento da dificuldade ou no momento da festa. Nós não precisamos pensar que Deus só vai agir na festa, não tem como fazer festa. Não há festa para a gente, nós estamos vivendo um momento de crise. Mas o Deus que sempre esteve conosco nas festas, é o Deus que está presente conosco na crise também. Então a palavra veio, o Senhor diz para Josué: anima-te, cara. Eu estou te entendendo, eu estou vendo que você está olhando para a espessura da muralha, eu estou entendendo que você está olhando para o exército que existe por trás dessa muralha, eu estou entendendo que você está sofrendo o luto da perda do seu grande amigo Moisés, eu estou entendendo que você está debaixo da pressão que o povo está exercendo sobre você, eu estou vendo que você está apavorado, eu estou vendo teus olhos, você talvez esteja pensando assim: o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou agir agora? Mas olha, anima-te, eu sou contigo. Não existe palavra melhor do que essa para a gente, nesse momento de crise que nós estamos atravessando, irmão. É a gente saber que nós estamos na crise, mas Deus está conosco. Não é um ser qualquer, não é uma pessoa qualquer, não é alguém impotente, não é alguém que não entenda o que eu esteja atravessando. Quem está comigo é todo poderoso e trabalha para mim, que espero nele. E Deus fala isso para Josué. Eu vou falar isso para você, Josué. Fica tranquilo. E aí a gente começa a pensar em algumas lições que vai servir para a nossa vida nessa trajetória que a gente não sabe quanto tempo vai durar. E eu não acredito que a crise da gente, irmãos, gira em torno somente do Covid-19. Existem outras crises que a gente não está se apercebendo, mas que está ocorrendo. Não é só a doença que está matando, é a situação financeira também que está apertando a cada dia. Hoje eu tenho, amanhã eu não sei, o meu dinheiro vai apertando. São os índices de aumento, meu Deus, a gente comprava 1 quilo de feijão, R$ 2,99 na promoção. Hoje 1 quilo de feijão na promoção está R$ 5,99, o mais barato. E se você for lá comprar o melhorzinho, tu vai pagar R$ 8,00. E tu vai dizer: meu Deus, o meu dinheiro é o mesmo, não tive aumento, não houve, como é que eu vou fazer? E a cada dia que tu vai no mercado, alguma coisa aumenta. Arroz que você pagava 5 quilos a R$ 9,95, hoje está 14. E você chega a encontrar arroz aí a R$ 20, a R$ 19,90. Então isso vai trazendo outras preocupações, outros problemas. E o marido que perdeu o emprego, já não é um problema do Covid, da doença, ele está bem, ele não pegou, ele não está contaminado. Ele não tem doença para transmitir, mas ele está desempregado. E tem que pagar conta de luz, tem que pagar aluguel, tem que pagar um monte de coisa, pagar cartão de crédito, que foram dívidas adquiridas enquanto ele estava trabalhando. E agora, aí a mulher não entende a pressão da mulher dentro de casa, o marido não entende a pressão. Então há uma crise familiar instalada também, meu irmão. E a gente está se preocupando com Covid, e a saúde da família. E a crise que a família está vivendo. Se você não sabe, o índice de agressão à mulher aumentou durante esse período de quarentena. Se você não sabe, o índice de violência doméstica, de homem contra mulher, vice-versa, de pai contra filhos, aumentou assustadoramente por causa desse confinamento, irmãos. É como se o homem não tivesse preparado para viver isso dentro de casa. Uma coisa é você viver em família, quando você passa maior tempo trabalhando, e outra coisa é você passar maior tempo dentro de casa, porque agora você está enfrentando a realidade da convivência familiar.
Porque enquanto você trabalha, passa 8 horas ou 12 horas fora de casa, você não pode estar dizendo que está vivendo uma realidade da convivência familiar. Não, a sua mulher sim, mas o homem não. E agora é diferente, agora ele está vivendo o maior tempo dele dentro de casa. Aí ele está vivendo com os conflitos, ele está vivendo com a realidade da convivência familiar, em relação aos filhos, em relação à esposa, em relação às responsabilidades da casa. E agora? Isso está gerando crise dentro da família. E muitos estão desistindo, o índice de divórcio cresceu, separação cresceu, é a mulher que não suporta, vai voltar para a casa da mãe, é o marido que não suporta, volta para a casa da mãe, ou aluga uma casa e vai morar sozinho. A separação cresceu no convívio familiar. O que deveria unir, separou. E isso revela o quanto o homem, ou a mulher, ou os filhos estão distantes de uma realidade de convivência familiar. É muito fácil dizer que a gente vive bem com família quando a gente passa o maior tempo fora de casa. E eu falo isso de experiência própria, irmãos. Trabalhei 35 anos na Força Aérea. Eu saía de casa às 7 horas da manhã. E chegava em casa às 5, 6 horas da tarde. E tomava um banho, um café, pegava a família e vinha para a igreja. Então o meu tempo com a convivência da realidade familiar era pouco. E depois que eu fui para a reserva, eu passei a viver mais tempo dentro de casa e enfrentar a realidade da convivência familiar, coisa que eu não estava acostumado. Eu não estava acostumado. Mas a gente precisa se adaptar. A gente precisa se adaptar à realidade. E hoje a gente está vivendo um problema que a crise do Covid-19 causou no seio da família. Não foi só na política, não é só no campo financeiro, mas no seio da família. E aí muita gente, não, isso aí está unindo a família, está separando a família. As pessoas não estão sabendo conviver com a realidade da convivência familiar. Os problemas estão instalados também dentro de casa. Agora o cara conhece bem quem é a mulher dele, agora a mulher conhece bem quem é o marido, agora os pais conhecem bem quem são os filhos não podem estar na rua, jogando bola, saltando pipa, brincando, passando a maior parte do tempo fora, está dentro de casa. E aí você começa a enxergar a realidade dessa convivência. Você não está adaptado para isso, você não estava acostumado com aquilo. Era mais fácil você enfrentar o patrão do que enfrentar a realidade da convivência familiar. E agora? Sabe, será que essas notícias que a gente vê na televisão são animadoras? Mas aí nós temos a palavra de Deus para mim e para você, meu amigo. Você que talvez esteja vivendo essa crise dentro da sua casa, dentro da sua família, e não sabe o que vai fazer, é uma palavra de Deus para você. A Bíblia Sagrada, ela vai dizer, tem bom ânimo. Bom ânimo, esforça-te, calma. Há um Deus que está ciente dessa situação, meu irmão. Aí algumas lições que a gente aprende dentro desse contexto de Josué é o seguinte: meu irmão, você pode estar passando a crise que você for, mas há um Deus que sempre vai ter uma palavra de ânimo para você. Sempre. Deus nunca vai trazer uma palavra negativa para o teu coração. O não de Deus, irmãos, não quer dizer que Deus esteja contrariando uma coisa boa que Ele quer fazer na sua vida. O não de Deus é uma coisa boa para você. O não de Deus é uma coisa boa. O não de Deus é animador para você. O não de Deus é estrutural. O não de Deus é conservador, é protetor. O não de Deus, irmão, revela o cuidado de Deus com a sua vida, com a sua família, com o seu casamento, com o seu lar, com a sua relação familiar, com os seus projetos, com os seus sonhos. Já pensou se Deus dissesse sim para tudo que eu quero? Então Deus, ele anima Josué. Quando Josué ainda se encontrava em luto pela morte de Moisés, Deus o chamou para liderar uma grande multidão rumo à terra prometida. Deus não esperou ele sair do luto, Deus não esperou o luto ser curado, não. Deus vai e chama, mas quando Deus chama, Deus anima. Eu sei que você está triste, cara, mas eu vou estar com você. Eu vou cuidar da sua tristeza, eu vou cuidar da sua angústia, eu vou cuidar desse seu problema, mas eu quero você trabalhando para mim. Deus anima Josué. Naquele momento Josué tinha tudo para sentir medo. Em seu coração a primeira coisa era a grande ausência de Moisés. E agora? Moisés foi um reflexo, Moisés foi um espelho para Josué. E agora? Eu não tenho mais Moisés do meu lado, eu não tenho o meu reflexo, eu não tenho o meu espelho. O que eu vou fazer? Com quem eu vou buscar orientação? Quem será ou quem serão os meus conselheiros?
Como é que eu vou tomar orientação se Moisés não está aqui? Agora eu tenho que decidir sozinho. Agora eu tenho que fazer sozinho. Agora eu que tenho que decidir, eu que dou as ordens. Agora sou eu que falo, sou eu que determino, sou eu agora que vai estabelecer as metas. E agora, o que eu vou fazer? Não é assim conosco, meu Deus, e agora? Como é que eu vou? Agora eu estou convivendo com a realidade da convivência familiar, o que eu vou fazer? E a pior coisa que existe é quando você busca orientação de pessoas erradas. É quando você vai buscar o conselho com uma mãe que ainda vive uma prisão cultural, em que acha que as coisas têm que ser como foi com ela 10, 50 anos atrás. E o conselho que ela vai dar não vai ser aquele conselho muito saudável. É quando você vai buscar conselho com uma pessoa que se divorciou, que hoje se sente livre, independente, e vai te dar o conselho de você se tornar igual a ela. É quando você vai buscar um conselho com uma pessoa que não tem um conhecimento de causa, que talvez nunca tenha convivido com a relação familiar, não casou, não tem filhos, não sabe o que é uma relação familiar. Que conselho a pessoa vai te dar? Ou então você vai buscar conselho com um ímpio, que não está nem aí, que qualquer coisa chuta o balde, e que vai te dar um conselho para chutar o balde também. E agora, como fazer? Josué está numa situação complicada, vou buscar quem para me aconselhar? Tanto é que você vai ver que Josué se retira, ele sai do meio do povo, vai para um lugar à parte, para poder buscar de Deus uma orientação. E Deus está dizendo para você, o conselho que você precisa eu tenho, a palavra de vida que você precisa eu tenho, a palavra de ânimo que você precisa para vencer essa crise eu tenho. Você não tem que chutar o balde, você não tem que desistir da sua casa, da sua família. Você não pode pensar que saindo da sua casa, você vai morar num outro lugar e vai ser mais feliz, vai ser mais completo, porque vai fugir daquela realidade da convivência. Não, eu tenho a palavra que você precisa, a orientação que você precisa, eu tenho os passos que você precisa dar. Confie em mim, acredite em mim, vem buscar de mim o que você precisa. Só que a gente não faz isso. Então existem momentos, irmão, o que acontece? Agora ele está lá nessa situação, o seu mentor, o seu pai na fé, fazia, dando a ele conselhos e orientando. A outra era o desafio de liderar um grande povo, com todas as dificuldades que isso traria para ele. Duas situações que envolveram o coração de Josué. A ausência do seu líder, do seu pai na fé, do seu conselheiro, do seu mentor espiritual, do seu líder, não só o líder de um povo, mas o líder espiritual, aquele que intercedia, aquele que entrava na tenda da congregação, que orava, que buscava, que fazia a nuvem do Senhor encher a tenda da congregação, aquele que tirou a água da rocha, aquele que fez o maná do céu cair, aquele que foi lá no Egito e por meio dele, sob a mão poderosa de Deus, lançou as 10 pragas sobre o Egito. E agora, onde ele está? É um conflito. É um conflito, não é assim que acontece quando há uma crise familiar? Meu marido foi embora e agora o que eu vou fazer? A minha mulher foi embora, como é que eu vou viver isso? E a gente não sabe lidar com situações assim. E talvez as pessoas estejam pensando assim, meu Deus, e agora como é que eu vou resolver isso? Eu não sei como tratar essa situação. Mulher chata, homem chato, filho chato, meu Deus, é uma perturbação, minha cabeça. E a gente não sabe lidar com essa situação. São desafios, irmãos. A Covid-19, ela veio, não é só trazendo a doença, ela não veio trazendo só a doença, ela veio trazendo desafios também. E esse é um dos maiores desafios que a Covid-19 trouxe, que é o desafio do confinamento. É o desafio do confinamento. Ela colocou você dentro de casa, coisa que você não estava acostumado. Você não estava acostumado a ficar dentro de casa. E a Covid-19 ela veio para confinar você juntamente com seus filhos, com a sua mulher dentro de casa. E agora? Aí agora você está convivendo com a realidade dos conflitos de uma relação familiar. E você não está sabendo lidar com isso. Daí passa um monte de coisa na sua cabeça. Como pessoas que a gente conhece, está sabendo de fulano, se separou, por quê? Ih, rapaz, mas quando foi isso? Agora, pô, uma confusão dentro de casa, marido bateu na mulher e tal, e já se separou. É mesmo? Olha só, a pessoa não está sabendo lidar com isso. Está sabendo que fulano está fazendo, mas como assim, cara? Não, foi tomar conselho com Joaquim aí, não sei o quê. Então as pessoas não estão sabendo, é um desafio. Existem momentos em que recebemos um grande chamado, e é natural
que o nosso coração ainda sinta medo, foi justamente isso que aconteceu com Josué, e até o Senhor falou diretamente ao seu coração. Olha, Josué, porque Deus conhecia o coração dele, olha, esforça-te. É como se Deus estivesse dizendo para mim, hoje nós estamos encerrando o nosso culto da família do mês de maio, é o último culto da família, e Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você, olha, nessa convivência familiar, presencial, direta, no meio dos conflitos, ó, esforça, irmão, faz um esforço para manter a sua convivência saudável. Faz um esforço para entender seus filhos, faz um esforço para entender sua esposa, faz um esforço para entender as diferenças que existem, que você nunca percebeu, porque passava pouco tempo dentro de casa, e agora você está passando mais tempo dentro de casa, e agora você está convivendo com a realidade dessa relação. Então faça um esforço para compreender isso, faz um esforço para manter a relação familiar saudável. Isso não depende só do marido, não depende só da esposa, não depende só dos filhos, é um conjunto. É um conjunto, marido, mulher e filhos precisam entender isso e fazer um esforço para compreender. Aí Deus diz, esforça-te, esforça-te. Não adianta ser mole, não adianta relaxar, não adianta, é esforço que tem que fazer. É hora que o marido chama a família, senta e fala, ó, está difícil para todo mundo, eu sei que vocês tinham mais liberdade quando eu estava trabalhando, agora eu estou em casa todo dia, eu sei, mulher, que você não tinha que cozinhar todo dia, porque eu comia no meu trabalho, e as crianças se viravam, agora você tem que cozinhar todo dia para mim, para a gente comer, tá complicado, eu sei, é difícil, você quase não lavava a louça, porque não havia louça para se lavar tanto como há agora, então isso está gerando um transtorno, lavagem de roupa, não se lavava tanta roupa como se lava hoje, e agora você tem que ficar na máquina, liga, desliga ali, bota para secar, eu sei que a casa ficava mais limpa, eu sei que eu sou um cara meio largadão mesmo, eu sujo a casa, tal, mas vamos ter paciência, vamos nos adaptar a isso, é esforçar, não adianta a gente entrar em crise e chutar o balde, porque se a gente tentar resolver isso, criando uma outra família, os problemas serão os mesmos, se a gente for morar sozinho, as dificuldades serão piores. Esforça, e outra, seja um cara animado, não mostre nenhuma insatisfação nessa convivência familiar, como se você não estivesse gostando disso, tenha bom ânimo, olha, seja animado, seja um cara que transmita isso para a sua família, dizendo para a sua família, olha, está sendo bom para mim, eu sei que a gente está enfrentando uma dificuldade danada, é um processo de adaptação nessa nossa relação de convivência familiar, porque a gente, né, passou muito tempo junto, assim, mas intercalado, agora a gente está direto aqui, mas ó, eu estou gostando disso, está sendo bom, está sendo legal, vamos dar a volta por cima, isso vai passar. Você tem que ser uma pessoa que transmita isso. Você não pode estar dentro de uma relação familiar insatisfeito, demonstrando insatisfação, tristeza. Mas você está triste porque está do lado da sua mulher? Então você preferia estar lá com seus trabalhos, com seus colegas, que não sei o quê, aí a mulher já entende de outro jeito. Então é melhor você procurar uma outra, é melhor você sair de casa, é melhor você morar sozinho. E aí os filhos já não aguentam mais esse lenga-lenga dentro de casa. Não aguento mais meu pai e minha mãe, e tal, e um problema danado dentro de casa. Então sempre mostre isso, ânimo. Esforce-se e tem bom ânimo. Deus, ele animou Josué, e daquele momento em diante Josué percebeu que por mais difícil que o desafio fosse, ele não estaria sozinho. É isso que a gente precisa entender. Por mais difícil que esteja sendo esse momento que nós estamos atravessando, você precisa entender que você não está sozinho. Foi isso que deu aquela disposição para Josué. Bom, se Deus vai estar comigo como teve com Moisés, Moisés teve sucesso, então eu vou ter sucesso também. Se Moisés venceu os desafios, eu também vou vencer. Se Moisés conseguiu atravessar o deserto e chegar aonde chegou, então eu também vou conseguir. Por quê, Josué? Porque Deus falou que vai estar comigo. A gente precisa carregar a certeza que no meio das dificuldades que nós enfrentamos, principalmente nesse período de crise, Deus, ele está conosco. O maior ânimo que a gente sente, irmãos, da parte de Deus, quando nós estamos vivendo momentos de dificuldade na relação familiar, nos projetos, na realização dos projetos, é quando Deus diz para a gente, eu estou com você. E isso nos dá a garantia de que nós vamos passar, isso nos dá a garantia de que nós vamos chegar lá do outro lado, nos dá a garantia de que nós vamos vencer, que quando Deus está conosco, a dificuldade pode surgir, mas o fracasso é quase zero, não há como a gente fracassar quando Deus está ali com a gente. O nosso problema
é que quando a gente está no meio da crise, a gente tenta resolver do nosso jeito. A gente quer discutir, quer bater boca, um quer falar do defeito do outro, quer xingar, mas é você, aí Deus sai da cena, né? Deus sai de cena, e aí entra os componentes da família para resolver o problema, e aí o problema não é resolvido, o troço só agrava, meu amado. Então você que me ouve aí, talvez esteja enfrentando esse momento de crise, olha, se você não tem Deus ainda, se a tua vida ainda não é controlada por Deus, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso correndo. Sabe por quê? Porque enquanto a nossa vida não pertencia a Ele, nós não temos a garantia da sua presença conosco. Mas a partir do momento que a gente faz uma entrega da nossa vida para Ele, a gente pode confiar com a sua presença. Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Há uma promessa de Deus, e essa promessa não gira em torno somente dos momentos bons da nossa vida. Há uma promessa que gira em torno de todos os dias. Não importa se esses dias sejam bons, se esses dias sejam maus, a Bíblia garante que Deus promete estar conosco todos os dias até a consumação do século, meu amado. Então talvez o que esteja faltando para você é essa questão de Deus estar presente, porque quando Ele está presente há segurança. Eu sei que eu não vou perder porque Deus está comigo. Por que eu não vou perder, pastor? Porque Deus estando comigo, Ele vai dar as diretrizes que eu preciso seguir. O Senhor vai dar as estratégias que eu preciso seguir para vencer aquela guerra. Não foi isso com Josué? O fato de Deus estar com ele não foi isso que fez com que ele vencesse a batalha? Foi porque Deus deu estratégia para ele. Deus chegou e falou para ele, olha, manda o povo circuncidar a cidade, circular a cidade, né? E durante 7 dias, e no 7º dia vai gritar, e depois faz isso, e faz. Ele deu as orientações que Josué pega aquelas orientações, vai para o meio do povo e diz assim, diz o Senhor assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nem sempre as orientações de Deus serão bem recebidas pelo povo. Josué, está maluco? Nós somos homens de guerra, vamos subir, vamos lançar corda, vamos guerrear, vamos enfrentar o inimigo. Nem sempre as orientações de Deus que vão garantir o sucesso do teu empreendimento serão bem aceitas pelo povo. A família vai achar que é loucura, o marido vai achar que é loucura, as pessoas não vão acreditar. Mas Josué chega lá e impõe o que Deus havia dito, nós vamos fazer assim. E pelo fato de fazer do jeito que Deus havia dito para ele, as muralhas caíram, e eles entraram na cidade e tomaram posse daquilo que era a promessa dele, irmão. Quando Deus está conosco no meio da crise, seja ela interna ou externa, seja ela local ou mundial, quando Deus está conosco, Ele traça as diretrizes. Para você vencer, você vai ter que fazer isso. Para você vencer, você vai agir dessa forma. Para você vencer, faça isso, chama a tua família. Aí quando você recebe a direção de Deus, você põe a tua família sentado e vai passar a visão de Deus. Olha, Deus falou comigo isso, Deus mandou a gente fazer assim, Deus mandou a gente orar, Deus mandou a gente fazer o culto doméstico, Deus mandou a gente ler a Bíblia, Deus mandou a gente permanecer firme, que a gente não vai morrer nessa crise. Deus falou com o nosso casamento, e eu não estou falando isso, irmão, é um profeta que foi na nossa casa, eu não estou falando isso que Deus usou um vaso, e Deus pode até fazer isso, mas eu estou falando a nossa relação de intimidade com Deus, que vai atrair a presença de Deus para o nosso meio, vai mostrar para Deus que no meio da crise nós precisamos de uma direção que só Ele tem. Aí Ele vai dar as diretrizes que você precisa, como deu para Josué, como deu para Moisés, como deu para tantos outros líderes que Ele chamou. E a gente não pode perder essa visão. Então, um dos segredos da nossa vitória é a gente entender que Deus, Ele sempre vai nos animar. A importância da presença dEle conosco, a presença dEle estar conosco. Segundo, nós não devemos nos prostrar diante das dificuldades que a vida apresenta. Eu sei que nesse período de crise, a família também está em crise. A gente não pode se curvar diante das crises, irmãos. Eu não posso desistir, eu não posso me render diante das crises, como se ela não tivesse jeito, como se ela não tivesse solução. E quantas pessoas não estão fazendo, se entregando, se prostrando. Não adianta brigar, não adianta mais falar, não adianta mais fazer isso, não adianta mais fazer aquilo. E as pessoas se entregam às dificuldades. Quando nós temos Deus conosco, a gente não vai se entregar à dificuldade, não vai se render a elas. Porque o Deus que está conosco, Ele é poderoso. Ele falou assim, se vocês passarem pelas águas, eu vou passar com vocês. Vou passar com vocês. Se vocês passarem pelo fogo,
A chama não vai arder em vocês, porque eu vou passar com vocês. Eu vou estar com vocês. Seja na água, seja no fogo, seja no vento, seja na tempestade, eu vou passar com vocês. E quando Deus passa conosco, irmão, o fogo pode estar ardendo, mas não vai queimar a gente. As águas podem estar agitadas, mas nós não iremos submergir pelo poder das águas. Por quê, pastor? Porque Deus está conosco. A nossa família não vai sucumbir, o nosso projeto não vai sucumbir, o nosso sonho não vai sucumbir. Por quê? Porque eu sou o cara? Não, porque Deus está conosco. Quando o mar parece ser muito maior do que o barquinho em que nós estamos, e as adversidades da vida parece que vão nos engolir, nos sentimos fracos e abalados, e muitas vezes nos prostramos diante dos problemas que se apresentam. É assim, não é? Às vezes a tempestade lá fora é mais alta do que o barco que nós estamos. Foge. Isso, sabe o que isso significa? Foge. As nossas forças são coisas insolúveis. Meu Deus, isso é maior do que eu. Essa crise é maior do que eu. Esse problema é maior do que eu. Eu não consigo, eu não vou conseguir. Isso é natural. Isso é natural. Nos sentimos impotentes diante de certas situações. Mas isso não é motivo para a gente se acomodar a elas. Isso não é motivo para a gente se render a elas. Isso não é motivo para a gente desistir. No entanto, é justamente isso que Deus falou para Josué, para que Josué não fizesse, mas pelo contrário, que se esforçasse, tivesse ânimo, porque o Senhor estava com ele. Qual é a certeza que você tem que Deus está com você, meu irmão? Ou você não tem nenhuma? O salmista disse: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, os nossos inimigos nos teriam engolidos vivos, teriam comido as nossas carnes. Então o salmista, ele reconhece, no meio da batalha, no meio de uma guerra contra os inimigos, eles não foram destruídos porque Deus estava com eles, e o salmista reconhece isso. Será que você não consegue reconhecer que se a sua família está de pé, se você está vivo, se você ainda está suportando a crise, é porque Deus está com você? Então reconheça isso. E a partir do momento que você reconhece que Deus está com você, então isso te enche de energia, de força para você lutar e não se acomodar. Agora, quando você não tem certeza disso, então a tendência sua é... E Deus não permitiu que Josué se acomodasse. Quem iria levar o povo para a terra? Quem iria conduzir o povo para aquilo que era promessa? É promessa. Meu irmão, Deus tem promessa para a sua família, ou não? Deus tem promessa para a sua família. É essa sua esposa, é esse seu marido e esses seus filhos. Não crie expectativa em cima de outra família, porque a promessa que Deus tem com você é com a sua família. Por isso ele garante estar presente. A tempestade pode ser maior do que o barco que você está, mas muito maior do que a tempestade, que é maior do que o barco que você está, é o Deus que você serve. Portanto, meu amado, como a palavra de Deus é a mesma ontem, é a mesma hoje e sempre será eternamente, a promessa do Senhor é a mesma para a nossa vida. Por isso, quando estiver diante de uma dificuldade que parece ser muito maior do que você possa aguentar, lembre-se da palavra do Senhor Josué: esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo. A palavra não muda, é a mesma. Essa palavra que foi para Josué é a mesma para mim que estou enfrentando a crise. É a mesma para você, é a mesma para a igreja. Eu falei de manhã o seguinte, estudando o livro de Lucas, eu falei assim: irmão, tem muita gente na internet botando assim, ó: quando acabar essa pandemia, nós vamos fazer um culto de celebração poderoso para Deus. Aí eu pergunto: é isso que Deus quer? Deus não está interessado em culto poderoso para Ele não, meu irmão. O que Deus quer é que durante essa pandemia, quando você voltar, volte diferente. Volte com uma visão diferente, volte com um comportamento diferente, volte com uma vida diferente, volte com uma conduta diferente, volte mais crente. É isso que Deus espera. Não adianta nada a gente voltar para os cultos da igreja, fazer um culto de celebração, mas continuar mentindo, enganando as pessoas, falando mal das pessoas, roubando, traindo as pessoas. O que adianta isso? Então o que Deus espera? Que esse momento de confinamento, de quarentena, seja um momento de conscientização. Conscientize de que precisamos mudar a nossa estrutura espiritual.
precisamos orar mais, precisamos buscar mais, precisamos ler mais a Bíblia, precisamos ser mais crentes, ser mais firme com o Senhor, com propósitos diferentes do que o que a gente tinha, se é que tínhamos algum. Então qual é a mentalidade que a gente vive hoje no meio da crise? É aquela antiga antes da crise? Então a palavra de Deus não muda. Você que está me vendo aí pela live, você que está aqui presente, há uma palavra de Deus para você. Não se prostre diante da dificuldade. Surgiu, seja valente. Surgiu, seja valente. Encare a situação de frente, mas encare sabendo que Deus está com você. Porque tem coisas que a gente não sabe o que fazer. O que eu vou fazer? Como é que eu vou chamar essa mulher para conversar? Como é que eu vou chamar esse filho para falar? Como é que eu vou falar? Eu sou grosso, eu sou meio rude, eu sou meio tosco para falar. Como é que eu vou falar isso agora? Como é que eu vou sentar, reunir os meus filhos, reunir a minha mulher e passar essa coisa para ela? Isso vai gerar um problema. Então vai orar. Deus está com você, Deus está conosco. E Ele vai dar a direção certa, a palavra certa, a coisa certa para se falar. Mas se acomodar diante da crise, não dá. Se a tua mulher está em casa, irmão, em vez de estar orando, buscando a Deus, está só na televisão, isso está te incomodando, não adianta você chegar lá, pô mulher, vai se converter. Não. Deus, como é que eu vou falar para essa mulher que a gente tem que orar mais? Porque do jeito que está, quando acabar a pandemia, minha mulher vai estar desviada. Não ora, não lê Bíblia, não tem nenhuma responsabilidade com Deus, só televisão. Quando acabar a pandemia, minha mulher está desviada. E aí? Como é que eu vou falar isso para ela? Então tem coisas que a gente não sabe como fazer. E a importância da gente saber que Deus está conosco é exatamente essa. Ele não está conosco só observando. Ele está ali conosco para nos dar as estratégias que nós precisamos. Para nos ensinar como agir, como fazer, como realizar aquilo que nós não sabemos. Para que quando a gente abrir a boca para falar, não seja a gente, seja o Senhor. E aí a palavra flui, a mulher entende, o marido entende, os filhos entendem e as coisas vão fluir para a glória de Deus. Deus está, irmãos. E eu finalizo dizendo que o segredo é a gente entender que Deus, Ele exige de nós obediência. Você veja que quando Deus chama Josué, ele chega para Josué, ele fala, o sucesso na missão que o Senhor passou para Josué, ou o fracasso estava condicionado a duas questões: meditar na palavra do Senhor e cuidar para que ela seja uma realidade diária na sua vida, não se afastar dela em hipótese alguma. Então o sucesso de Josué não bastava só ele entender que Deus estava lá, não, mas ele estava condicionado a Josué meditar na palavra, irmãos. No meio da crise a gente precisa estar meditando na palavra, e é isso que muita gente está fazendo, é isso que as pessoas estão fazendo. Os servos de Deus, a igreja de Deus, não é o que eu vejo na internet. O que eu mais vejo na internet é a pessoa criticando o presidente, criticando o governador, falando de Covid, não sei o que, bababá. Eu não vejo ninguém chegar lá e botar um texto bíblico, uma palavra, Deus é comigo, o Salmo 91, então eu não vejo. Aí será que essas pessoas estão meditando na palavra dentro de casa? O sucesso no meio da crise vai depender dessas condições. Está condicionado a meditar na palavra do Senhor. A oportunidade que a gente tem nesse momento de confinamento é o tempo que a gente não tinha. Não é verdade? Não tinha tempo. A mulher está ocupada, o marido está no trabalho, os filhos têm que estudar, agora está todo mundo em casa. Agora nós temos uma coisa que a gente não tinha antes, é o tempo. E o que a gente está fazendo do tempo que a gente tem? Vendo televisão? É o que a gente está fazendo? Churrasco? É o quê? E Deus está dizendo, o segredo do teu sucesso, no meio dessa crise que se instalou no seio da família, é meditar na palavra. Chama a família, reúne a família, vai meditar, vai ler, pega o filho, pega a esposa, vai ler a palavra, medita, tira um tempo para meditar. E outra, irmãos, a gente acha que o fato de meditar na palavra é o suficiente, mas o que ele diz? Olha, e cuida para que essa palavra seja uma realidade diária na sua vida. A gente acha que agora não tem mais testemunhar. Não estou vindo à igreja, ninguém está vendo eu sair de casa com a Bíblia na mão para vir para a igreja, então a gente acha que não tem que cuidar desse testemunho. Então a gente pode xingar palavrão, pode fazer o que quer, pode pintar o caneco. Não. Deus disse para Josué, olha, medita na palavra e tome cuidado para que essa palavra seja algo diário na sua vida. Ou seja, Deus está falando de prática. Pratique essa palavra diariamente.
na sua convivência familiar, para que haja respeito, para que haja amor, para que haja carinho, para que haja compreensão, para que as pessoas entendam que mesmo no meio da crise você continua crente. As pessoas estão olhando para muitos crentes hoje e dizem assim: ué, a igreja não está abrindo, você deixou de ser crente, está na igreja ainda, é servo de Deus ainda. Por quê? Porque está vendo e observando alguma coisa que não está identificando essa pessoa como um servo de Deus. A sua palavra mudou, a sua conversa mudou, o seu jeito de ser crente mudou. Ué, existe algum texto bíblico que diz que na hora da crise a gente não tem que dar testemunho de uma vida transformada? Quer dizer que no meio da crise eu posso xingar, eu posso beber, eu posso me prostituir, eu posso pintar o caneco? E quero vitória? Quero sucesso? Não. O segredo do sucesso é a gente entender que Deus nos anima, Ele sempre vai nos dar uma palavra de ânimo, entender que Deus está presente conosco para nos traçar diretrizes, e também condicionado a essas duas coisas: meditar na palavra, para que a gente conheça melhor qual é a vontade de Deus, para aquela relação familiar, para aquela convivência, para aquele projeto, e para que a gente pratique isso.